Minutos, né? Bom dia, pessoal. Bom dia a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos ao nosso workshop jurídico de agosto de 2023. Hoje é dia 29 de agosto. Estou aqui, Sara Toshiyama, advogada na FCDL-MG, também com o Dr. Ricardo Ribeiros Reis, somos do Jurídico da Federação, e hoje o nosso tema aqui do treinamento é regimento interno da CDL. Percebam aí na tela, né, de apresentação, que eu inseri regimento interno CDL, parte 1, porque no dia 12 de setembro, daqui a 15 dias, uma terça-feira, eu farei a segunda parte desse treinamento, que é o regimento interno CDL, parte 2. Muito bem. Queria dizer a todos que esse workshop está sendo gravado e essa gravação subirá para o canal do YouTube, para aqueles que não puderem estar presentes, até sexta-feira, 18 horas, quando a informação cairá do sistema, ok? Então, para que todos tenham ciência, esse workshop jurídico está sendo gravado. Muito bem, gente, qual é o objetivo de trazer dentro do nosso cronograma, né? Nós tivemos no mês passado um tema também vocacionado, direcionado às entidades, que é justamente o Estatuto Social das CDLs, as normas obrigatórias e facultativas. E agora a gente vai tratar do regimento interno da CDL. Essa parte 1 do regimento é justamente para a gente direcionar as regras, normas, principalmente normas de condutas relacionadas aos empregados da CDL. Então, os empregados na sua função, os empregados no seu cotidiano do dia a dia, na hierarquia com associados. É quase um código de conduta, né, gente? Um código de ética que tem que permear a atuação dos colaboradores com todas as suas relações, entre os próprios colaboradores, com a gerência ou superintendência, com os outros setores, com os associados, com os diretores, com os conselheiros, um regimento interno, ok? E essa é a primeira parte do regimento interno que nós vamos tratar na data de hoje. Em setembro, no dia 12, daqui a 15 dias, eu tratarei do regimento interno da CDL, parte 2, que será mais direcionado às normas, funções e atribuições dos conselheiros fiscais e dos diretores, né, dos membros da diretoria executiva. Então, quando eu comecei a elaborar esse material, vi que ficou muito extenso, não seria muito útil a gente correr muito com essa matéria, então eu preferi separar em 2 módulos, o regimento interno do CDL parte 1 e o parte 2, ok, gente? Então, a gente pode deixar combinado dessa forma. Espero que, assim como o assunto de hoje, em setembro, vocês estejam presentes também para ter conhecimento, né, da parte 2, que trata dos diretores e conselheiros desse regramento. Muito bem, gente, mas o que é um regimento interno? Para que serve um regimento interno? O regimento interno, como eu digo, é esse conjunto de normas, de condutas, um código de ética que a gente traz como regramento de uma entidade, tá? Então, vamos lá pelo conceito, né? O que é um regimento interno na CDL? Por que ele é necessário? Porque ele realmente tem que trazer esse regramento de conduta baseado na legislação, nos acordos coletivos e assim por diante. Então, a gente pode conceituar, né, essa nossa primeira parte, de um regimento interno de CDL para empregados. Empregados é a nomenclatura tecnicamente correta, tá, gente? Às vezes é feio falar, mas é o correto. Às vezes a gente fala de equipe, colaborador, funcionário, mas a nomenclatura técnica, do ponto de vista trabalhista, é empregado. Tá? Então, esse regimento interno de empregados, ou interno, ou um regulamento, ou um código de conduta, um código de ética, não importa a nomenclatura que você queira dar, tá? É esse conjunto de regras, disposições e normas internas da pessoa jurídica, CDL, no caso, que devem ser seguidas corretamente por seus empregados. Ele descreve um conjunto de direitos e deveres que tanto o empregador quanto os empregados devem seguir. Essa é a parte 1 do nosso treinamento de hoje. Em 12 de setembro, a gente vai tratar do regimento da diretoria do Conselho Fiscal, tá? Que seriam as regras de conduta que deverão ser observadas e cumpridas por diretores e conselheiros fiscais, em suas relações pessoais e profissionais frente à entidade, entre si mesmo, com os empregados, com os associados, órgãos públicos e privados e a sociedade em geral.
Ou seja, qual é a norma de conduta que tem que permear a nossa relação como empregado ou, posteriormente, com os diretores? E aqui a gente vai falar de nós enquanto empregada, porque eu também sou empregada da federação. Sou contratada como advogada, essa é a minha função. E dentro da minha própria função, eu tenho várias obrigações, deveres que eu tenho que cumprir na minha função. E assim cada um de vocês, gerentes, supervisores, coordenadores, setor comercial, relacionamento, setor financeiro e assim por diante. Então, é isso que vai permear nosso treinamento hoje. Vamos lá. Qual que é a base legal? Quais as normas que norteiam um regimento interno de CDL, um regimento interno, né, de empregados ou de diretores? Primeiro, o Código Civil, porque nós somos, como CDL ou federação, uma associação civil sem fins econômicos, criada nos termos do artigo 46, 53 a 61 do Código Civil. Isso é a norma geral que norteia o nosso dia a dia, tá bom, gente? Também temos o Manual de Marcas do CNDL, que tanto as federações como a própria CNDL e CDLs devem obrigatoriamente seguir. Nós temos marcas, insígnias, logos que são de uso obrigatório das entidades. Então, os colaboradores, presidência, diretoria, área de marketing, comunicação, toda vez que ela comunica, encaminha um ofício, etc., ela tem esse manual de marcas que todos nós temos que obrigatoriamente seguir. A gente não pode criar uma logo da Nalfenícia a nosso bel prazer. Há um manual de marcas justamente para estabelecer uma identidade visual de todo o sistema CNDL, seja CDLs, federações e a própria CNDL. Claro, também esse código de conduta, esse regimento interno, regulamento, ele é baseado no próprio Estatuto Social da CDL, e no próprio Estatuto da CNDL e da Federação, que leva e direciona o regramento do Estatuto Social da CDL, tá? A gente tem uma última versão aí, que é a versão de 2022, para quem deseja fazer uma atualização no seu estatuto. Esta versão 2022 é a mais atualizada, foi feita de acordo com aquela normativa da CNDL trazida em fevereiro de 2022. Então, temos esse modelo mais atual, para quem deseja, então, fazer. Temos também a CLT, claro, Consolidação das Leis do Trabalho, que são as regras trabalhistas que norteiam a relação entre empregador e empregado. Então, vocês observarão, além das normas de conduta, várias regras advindas da própria Consolidação das Leis de Trabalho, tá, gente? Que vão falar do banco de horas, dispensa, advertência, o que é falta grave, falta média, falta gravíssima ou leve. Tem várias situações ali do comportamento ou do que se espera da função de nós, enquanto empregados da entidade, nesse momento que nós vamos tratar, para que conduza o trabalho focado nos objetivos, na função, na missão, na visão da entidade. Claro, existem entidades que possuem acordos coletivos de trabalho, firmados aí com o próprio Sindicato dos Empregados das CDLs, né? O Sincaseng, e também devem ser observados junto à CLT. E aí, quando eu falo de acordo coletivo de trabalho, pessoal, existem regras mais abrangentes, seja do banco de horas, do horário do intervalo do almoço, e algumas outras regras que existe a CLT, que é a regra geral maior, mas se houver um acordo coletivo de trabalho, se aplica, logicamente, as regras desse acordo coletivo de trabalho para aquela CDL que firmar esse acordo coletivo de trabalho com o sindicato competente. Ok? E aí, finalmente, a base legal do nosso trabalho de hoje, o nosso treinamento, é o próprio regimento interno dos setores, ou seja, das áreas e dos departamentos que eles devem observar, e o regimento interno da diretoria executiva e conselho fiscal, que também nós vamos tratar pormenorizadamente no dia 12 de setembro, né, que eu vou dividir esse treinamento. Ok, pessoal? Lembrando que quem quiser participar, pode levantar a mão aí e interromper, ou, caso prefiram, no chat aí, né, na nossa sala de bate-papo, o doutor Ricardo está atento para me interromper a qualquer momento dessas 2 horas que são disponibilizadas para o nosso treinamento. Então, a qualquer momento, ele pode me interromper aqui para a gente sanar aí, dirimir a dúvida que vocês estejam sobre determinado assunto. Então, vamos lá. Como que eu gostaria de trabalhar com vocês hoje? Veja o índice, gente. Outra coisa que eu queria dizer aqui é que o doutor Ricardo, daqui uns 20 minutinhos, disponibilizará no chat, ou depois quem quiser solicitar no WhatsApp do jurídico, ou mesmo nos nossos e-mails, esse material que nós vamos trabalhar hoje, tá? Que material que é esse?
é o próprio modelo de regimento interno da CDL, o modelo de regimento interno da diretoria, né? Essas normas de conduta. Eu também coloquei, né? Tem muita gente que tem ou deseja criar um setor de cobrança, então, orientações gerais para criar um setor de cobrança, com modelo de contrato de cobrança da CDL, com a social, com modelo de carta de cobrança, então tenho aqui. O regulamento operacional do SPC, porque o SPC é um dos setores das áreas específicas, né, serviço da CDL, eu não coloquei aí porque a gente faz muito treinamento, já tem um regulamento operacional institucional que a gente recorrentemente encaminha para vocês. A gente não vai trocar nesse setor, vai citá-lo somente como um dos setores, tá, gente? Então, e o próprio workshop aí. Então, é o material que o doutor Ricardo vai disponibilizar no chat daqui a pouquinho. E quem quiser também pode solicitar no nosso e-mail ou no nosso WhatsApp do Jurídico Corporativo. E aí, como é que eu separei aqui, gente? O modelo do regimento interno, né, dos colaboradores aí, eu fiz esse índice para a gente compreender o que a gente vai falar aqui. Então, tem as regras de disposições legais, para que é o objetivo de um regimento, para quem se destina esse regimento, logicamente é para nós colaboradores, né, na nossa hierarquia funcional, tanto entre colaboradores quanto entre diretores e conselheiros. Como eu faço a divulgação, como é a estrutura funcional, como é o organograma da entidade, veja, eu tenho financeiro, administrativa, comercial, prestação de serviço, eu fiz essa subdivisão, a identidade da entidade, né, aí vai a questão do slogan, das marcas, princípios, negócios, visão, missão, quais os princípios éticos que nós temos que cumprir, valores éticos, relacionamento, como seria a regra de relacionamento aí da equipe com os associados, entre si, entre os próprios colaboradores, entre novos colaboradores, entre os colaboradores e a chefia direta, entre o líder e o colaborador. Líder é que eu estou falando que é o presidente, né, ou aquele que detém um cargo de maior responsabilidade, que é presidente e diretor financeiro. Questão do assédio moral e sexual, que é importante tratar hoje no regimento interno, que a gente tem visto muito, infelizmente, esses casos aí. Também lá na norma 11, temos padrões de conduta que são esperados, né, do empregado. Seja essa conduta, seja nossa, com os nossos concorrentes, quais são documentos sigilosos, o respeito ao meio ambiente, respeito às pessoas, a integridade, que tem muita relação com o cumprimento, né, de normas, o compliance, que hoje também está muito em voga e é necessário. Que o compliance é além de um mero cumprimento de regra trabalhista, ok? É uma questão que permeia muito a questão da ética nas nossas relações, como vocês vão ver ao longo dessa apresentação. Competência, questão do patrimônio da entidade, o uso do telefone, uso de fones de ouvido, a questão do uso de armários, para quem tem. Veja, gente, que eu estou trazendo o máximo de informação nesse modelo. Não quer dizer que a CDL tem armário, se não tiver, ela vai tirar isso do modelo dela, né, ou patrimônio, enfim. A gente aglutina o máximo de regras possíveis num regulamento, mas também não quer dizer que isso vai se aplicar a todas as CDLs. Mas eu preciso pôr o máximo para que vocês possam, eventualmente, cortar, porque aquilo não é da realidade da entidade. Armários, por exemplo, né? Estou dando um exemplo simples. Ali no item 12 desse regimento, obrigações do empregado. E aí tem aquela obrigação que é bem seletista do acordo coletivo mesmo, tá, gente? Questão do registro de ponto, da jornada de trabalho, de 40 a 44, ou 30, etc. O banco de horas, por acordo individual, coletivo, outra forma de contratação, normas de compensação de horas extras, a troca do horário ou dia de folga, faltas e atrasos, serviços externos, horário de lanche, né? É bem detalhadinho aí, conservação e limpeza do ambiente, o boto ou o crachá de identificação do empregado, às vezes vocês têm esse crachá de identificação como obrigatório, fora do horário do expediente, como tem que ser feito, sair da entidade no horário do expediente, né, que é uma falta aí também, tarefas em outros setores, atualização dos dados pessoais, comércio interno, né, que é vedado, claro, férias, processos e procedimentos que são de cumprimento, nós vamos ver em entrevista demissional. Veja que o item 12 ele é muito relacionado às relações trabalhistas, propriamente, do contrato de trabalho daquele empregado com a entidade, ok? Temos o item 13 também, que é uma sugestão, né, no código de conduta do empregado. Aparência física, higiene pessoal, então,
regras da apresentação, do cabelo, unhas, uniforme, para quem utiliza uniforme, claro, sapato, que não é recomendado, dicas para o profissional moderno, né? Enfim, todas essas regras ali. Também são sugestivas, claro. Às vezes você não tem uniforme, não gostaria de determinar sapatos, né? Que tem que estar limpo, coisas assim. Não necessariamente é obrigatório ter. É só porque, como eu disse, é sempre bom ter a mais para que você possa ver o que pode ou não, o que é viável e prático aplicar na sua entidade, tá? O item 14 também recomendações de segurança. Isso aqui é uma coisa que a gente vai falar, que hoje em épocas de uso maciço da tecnologia, seja no celular, nos nossos computadores, a gente faz uma recomendação extra nas questões de segurança aí. Temos vários itens aí, segurança da intranet, como manter o atualizado o software, não fazer e orientações de conduta aos empregados, não acessar links maliciosos, fazer download, logicamente, ações que são extremamente vedadas, né, pornografia, etc, né, porque não é nem uma questão da segurança só, é uma questão de crime, né, uma questão criminosa aí, esse tipo de coisa. Então, não, jamais fora ou dentro do nosso ambiente de trabalho isso é permissível. A questão das redes sociais, conflito de interesses, e aí a gente entra novamente ali a partir do 14.9 nas questões de trabalho, rescisão do contrato, prestadores de serviços terceirizados, cessão de direitos autorais de imagens, documentos produzidos, senhas, recebimento de correspondência, recebimento de mercadorias, uso do EPI. Veja que são regras, gente, muito da nossa conduta e do cuidado que a gente tem que ter internamente, todos nós enquanto empregados, e no nosso dia a dia mesmo, né? As proibições, que na verdade trazem um resumo de tudo o que a gente falou nos itens anteriores, penalidades por descumprimento, né? Tem a falta grave, leve e moderada, gravíssima também está ali constando. Os benefícios, esse item está aí, gente, que vale transporte, custo, pode ter outros benefícios, porque depende muito do contrato de trabalho e principalmente do acordo coletivo, né? Porque uma coisa é a obrigação trabalhista, horário a cumprir pelo empregado, se cumprir tem desconto no repouso semanal remunerado, às vezes você mora num município maior, que comporta ter o vale transporte, que é o deslocamento do local de trabalho, a residência e vice-versa, que é feito pelo empregador CDL, descontado de até 6% do seu salário, se você fizer a sua opção, né? Se você vai a pé, não, claro. Questão de cursos, treinamentos e palestras que são disponibilizados, uma questão de estimular o desenvolvimento e capacitação profissional e intelectual do empregado, né? Às vezes, porque as CDLs fazem os próprios cursos, disponibilizam isso para empregados ou até para diretores também. E aí a gente também tem nesse modelo, gente, vários anexos que são citados, justamente relacionados aí a toda essa regulamentação. O termo de ciência e comprometimento que o empregado, quando ele entra ali para trabalhar, ele recebe, tem que fazer a leitura justamente de todo esse regimento, tendo consciência das suas obrigações, do seu código de conduta, do seu comportamento, não só na sua função para o qual é contratado, mas, sobretudo, ali nessa relação que a gente já falou. O termo de confidencialidade que ele tem que assinar, as normas de uso do celular particular ali, o controle de horas extras, como é feito, tem todos os instrumentos, né? A declaração de horas extras, compensação, cronograma de fechamento da entidade, cronograma do café, organização da cozinha, limpeza, etc. Existem aí esses documentos, né, que são disponibilizados para que vocês possam se organizar. Se você é um setor mais estruturado, vários setores. O contrato de concessão de licença de uso de imagem, porque muitas entidades possuem câmeras de vigilância ou fazem essa vigilância interna, ou tem setor de eventos que tem câmeras e as pessoas são gravadas, os empregados são gravados. É claro que nessa concessão do uso da imagem do empregado, ele só pode ser utilizado para fins de divulgar questões do empregador, né? A gente teve outras situações aí que os empregadores utilizam para outras finalidades que não pode. A gente tem a LGPD também, tá, gente? Não só a questão do direito de uso de imagem, que hoje está muito ligada à questão da privacidade da imagem da pessoa, que tem que estar autorizado, portanto, conforme a LGPD também. Temos responsabilidade de uso de EPIs para quem tem essa necessidade, a declaração em termos de compromisso de vale transporte, outros instrumentos,
e o termo de responsabilidade do uso de uniforme, para quem, por exemplo, a entidade utiliza uniforme, tá, gente? Então, veja a extensão, as inúmeras informações de regras trabalhistas, de código de conduta relacionados à questão ética da entidade, que vocês, caso queiram e caso não tenham um regimento interno, podem utilizar esses modelos aí que nós vamos disponibilizar a vocês. Eu não vou esgotar todos os assuntos que estão detalhados aqui, tá, gente? Como é que eu vou fazer para dar tempo? Eu estava até fazendo uma marcação de tempo. Olha isso aqui, como que é extenso. Olha como é extenso, gente. Né? A gente, para racionalizar o tempo aqui, eu marquei muita coisa em vermelho, né? Na apresentação. Quer dizer o seguinte, em vermelho eu vou pular, tá, gente? A parte do vermelho, eu pelo menos compreendi que vocês já estão sabedouros e conscientes dessas regras, tipo hora extra, né? Então eu vou pular. Então é mais assim, eu peço a vocês uma leitura, assim, né, disso. É claro que, nossa, Ara, isso eu não sei nada. Você está falando que vai pular, você sabe, mas eu não sei nada. Então, para a apresentação, vai no chat. Sara, você poderia falar um pouco desse assunto, então? Você está compreendendo que não é necessário, mas aqui eu tenho uma visão zero desse assunto, então você pode falar um pouco sobre esse assunto, né? Aí eu vou pelo menos pegar os principais tópicos e dar uma passada para você em alguns minutos. Aí eu peço paciência a você, se a gente estourar o tempo, a gente quer fazer nas 2 horas, pode ser que a gente ultrapasse um pouco, tá? Então eu peço paciência de todos, os 30 pessoas que estão aqui no chat, né? Nessa sala, nesse treinamento. Combinado assim? Então, perguntas para o doutor Ricardo. O que tiver em vermelho, destacado aí na apresentação, gente, é porque eu vou pular. Mas vocês falam, Sara, não pula, não. Fala um pouquinho desse assunto para mim, só para eu ter uma noção, porque eu não tenho tem problema nenhum, gente, porque a minha visão aqui é do que eu acho que está ok, mas eu sou advogada, né? Eu tenho até uma obrigação legal de saber alguns assuntos. Mas como são assuntos, às vezes, são mais perguntados, mas às vezes a sociedade jamais ligou para o jurídico, ou falou com o contador, ou com o advogado sobre o assunto. Você está perdido no assunto, tudo certo. A gente para um pouquinho, fala, e vamos pedir paciência a vocês, tá bom, gente? Então, vamos lá, vamos trabalhar aqui no nosso assunto. Alguma pergunta por enquanto, gente? Não, né, doutor Ricardo? Seguimos aí, então. Então, vamos lá começar pelo começo. Disposições legais, né, gente? O regulamento tem a finalidade de disciplinar a conduta e o comportamento de todas as áreas. Diretores, conselheiros e associados em geral da CDF. Claro, tem que ter isso aí. Objetivos desse regimento. Esse regimento ou regulamento não tem como objetivo contemplar todas as práticas e produtos de princípio de conduta existente, mas levar essa compreensão geral para todos, gente. Porque todos estão inseridos dentro da CDL, da entidade, nós temos uma obrigação ali de não só permear tudo pela uma relação de trabalho, que ela é clara na CLT, no acordo coletivo, né? É muito objetiva a norma, mas você vê que é um regimento que tem muito mais de código de conduta e código de ética aí. É o que se espera hoje, não só nós, mas da sociedade em geral, esse código de conduta que a gente está chamando de regimento interno, ou regulamento interno, ou código de ética, código de conduta. A nomenclatura vocês podem escolher o que mais convir aí na entidade, ok? A quem se destina? Todos nós. Todos que trabalham na CDL, portanto, empregados, associados, parceiros, né? Parceiros são as pessoas que têm convênio, os prestadores de serviços e terceiros que são vinculados à CDL, ou seja, a todos nós temos esse código e esse regulamento ali. Muito bem. Divulgação. É de responsabilidade da área de recursos humanos ou departamento pessoal, como vocês chamam, a divulgação e o fornecimento desse regimento para os colaboradores empregados. E aí, ó, o anexo 1 que tem aquele termo de consentimento, que o empregado, quando está entrando, ele tem que ler, tem que receber ali um treinamentozinho da área de recursos humanos, do gerente ou da pessoa que é responsável por isso, para orientá-lo nessas práticas de conduta, para ver se ele leu e se ele compreendeu. E sim, tem que passar 1 hora com esse empregado na hora que ele entra para orientá-lo no sentido. É uma obrigação do empregador, da CDL. Se é o gerente que fará, o recursos humanos, o advogado, é uma obrigação de fazer esse treinamento mínimo sobre o regimento com aquele novo empregado que está entrando ali, tá bom?
O Thiago vai te tirar umas fotos quando for possível, Thiago. Você fala que a gente pede para o pessoal abrir as câmeras agora. Então, eu tenho que pedir o Ricardo, porque o Ricardo sabe mexer com aquele negócio ali. Você espera só um minutinho? Claro. Tá? E aí a gente entra, gente, e tem 5. Qual que é a estrutura funcional da entidade? É meio chato falar isso. Eu não estou conseguindo ler daqui, claro. Esperar o doutor Ricardo retornar, que a gente não sabe cadê. Vocês estão vendo aí, gente, que a primeira coluna à esquerda, em verde, eu distribuí por área, né? Comunicação, eventos, faturamento, financeiro, gerência executiva, institucional, a limpeza, marketing institucional, relacionamento, né? Recepção, serviços externos, o SPCI eu coloquei como setor específico, poderia ter a mais aí, certificado digital, certificação digital, né? O setor, poderia também setor de cobrança, jurídico, né? Puxar para mim aqui, jurídico, e outros setores aí, dependendo da estrutura e das funções desse organograma na entidade, tá? Então, a gente segmenta ali os setores na coluna esquerda. Eu limitei para ele no SPC. Claro, gente, que a sua CDL, por exemplo, o doutor Demetrios está aqui, né? CDL 7 Lagoas, ele é do jurídico. Pode ser jurídico próprio ou terceirizado. Às vezes você vai segmentar na coluna da esquerda outros setores ali, outros serviços, por exemplo, SPC, cobrança, né? Certificado digital, e fazer na coluna do meio a descrição daquela funcionalidade daquele setor. Perfeito? O doutor Ricardo retornou aqui, o Tiago está querendo tirar uma fotinha, e eu gostaria que, por um minuto, na verdade 2, vocês abrissem as câmeras de você para ficar uma foto bonita para o Tiago, que é das nossas mídias sociais, poder divulgar aí. A Cristina está aqui, ó, gente, eu queria até fazer um agradecimento, viu, Cristina? Essa minuta que eu estou disponibilizando aos senhores e senhoras de CDLs, adveio do modelo lá que a CDL Formiga adota. Temos também um modelo muito bom da CDL Santa Bárbara, não sei se Ângelo está aí. Também temos um modelo muito bom da CDL Curvelo, não sei se Alessandro ou a equipe, Valdete, estão por aí também. Então, este modelo que eu estou apresentando aos senhores e senhoras hoje, muito obrigada, Cristina, ela autorizou o uso, lógico que eu mudei, né, o nome, etc e tal. Ela é uma disponibilização da CDL Formiga, ok? Obrigada, Sara, mas precisando, estamos sempre às ordens, tá? Gente, conhecimento eu digo, é para ser compartilhado. Obrigada por compartilhando esse material com você. Ele é muito bom, tá? Temos um modelo de Santa Bárbara, que ele é um pouco mais simplificado. O da federação não vou disponibilizar, não, gente, porque ele é um negócio em quase 65 páginas. É muito técnico, é chato até para eu ler. Então, eu prefiro uma coisa mais vocacionada para as entidades. A linguagem não precisa ser rebuscada, ela tem que ser objetiva. Esse é o objetivo. Tiago está tirando, não, está gravando. Pessoalzinho que está aí não quer tirar foto. Deu certo, Tiago? Aí, gente, beleza. Para quem é mais tímido, pode fechar a câmera. Eu gosto de Tiago porque força a gente presta atenção. Continuando aí, gente. Então, a coluna da esquerda eu coloquei em ordem alfabética setores. Vocês podem acrescentar mais? Claro, depende da realidade. Por exemplo, a Cleide está aí, te vive o Cleide. Ela tem lá o passe, porque a patrocínio é a associação com o CDL, é o que a gente chama de entidade mista. Logicamente, ela provavelmente vai colocar ali o setor do passe, né? Que é o setor lá de mediação, pacificação, para fazer esse trabalho para as empresas e associados da entidade ali via associação, sem problema nenhum. E é lógico que esse setor tem a função e às vezes tem um próprio regulamento da área, né? Ok? Sem problemas nenhum. Então, vocês vão acrescer de acordo com a realidade de cada entidade. E aí, o doutor Ricardo já postou aí no chat, tá, gente, esse material. Na coluna do meio, a gente tem um resumo das atividades de cada setor, claro. O que é e para que serve um setor de comunicação? Para quê, gente? Isso é para nortear o trabalho de vocês. Porque aqui eu estou segmentando setor a setor, dentre os principais que existem numa entidade. É claro que, numa entidade que é menor, a pessoa do comunicação trabalha no evento também. Ou a pessoa do faturamento é financeiro também. Aí, por exemplo, o faturamento é junto com o financeiro, ok?
O institucional, às vezes, funciona junto com o marketing, né? A recepção com o SPC na hora da consulta balcão. Então, assim, eu segmentei, separei, para ficar e trazer mais clareza, a minha função como gerente é essa, a minha função como limpeza, né? Serviços gerais é essa. Eu, na recepção, tenho essa função. Mas, às vezes, você vai pegar a recepção ou serviços assistente administrativo e vai colocar lá mais de uma modalidade, ok? Então, não tem problema. Isso aqui é para dar um arcabouço de como eu posso definir função a função. Peraí, isso. Eu estou tentando ler ali, mas não estou conseguindo não, entendeu? Eu acho que é desnecessário ler isso aqui para você, né? Claro que cada um tem... O que você acha, doutor Ricardo? Não tem necessidade. Então, é lógico, está muito pequeno, eu não consigo ler, que senão o doutor Ricardo vai ler. Eu acho que é desnecessário eu ler quais são as atribuições da comunicação, vocês vão compreender isso. Às vezes vocês têm, lógico, gente, já a percepção ou o conceito claro para vocês, mas aqui não tem que falar, ah, é isso mesmo, tem isso aqui a mais, entendeu? Eventos também, tem muita gente que faz eventos, e eventos não é só o mérito, não é só, é uma reunião da diretoria, uma assembleia, qualquer situação de evento que a entidade promova interna ou externamente. Externo dá mais trabalho, temos, claro, essa noção total, mas é bom documentar isso, até para quando a diretoria estiver entrando, o conselheiro, o conselho superior, o associado, quando vocês têm a compreensão disso, é muito fácil de transmitir isso para o seu hierárquico superior, para os colegas de trabalho ou para o associado ao conhecer a entidade ou para o público externo de uma forma geral. Então, quando eu tenho compreensão de qual é a minha função, como eu tenho que exercê-la, quais são as outras, eu consigo transmitir isso com segurança para os associados, para o público em geral, para o consumidor e para a própria diretoria, que é com quem vocês vão trabalhar mais diretamente. Ok, pessoal? Então, eu segmentei assim. Claro que esse horário de funcionamento é uma sugestão, porque, na maior parte dos casos, a jornada de trabalho semanal do empregado, nossa, é de 44 horas semanais, ok? E essas 44 horas semanais são divididas de segunda a sexta, 8 horas a jornada, formalizando 8 e 4 horas no sábado. E eu sei também, por experiência do que as CDLs falam, que muitas CDLs, não vão todos, né? É feita uma escala de trabalho para atendimento aos sábados. Tudo certo, gente. Funciona perfeitamente, faça a compensação, tudo certo. Tem até um modelo que vocês virão aí que está disponibilizado, ok? Então, às vezes esse horário vai mudar um pouquinho de CDL para CDL. Vou dar um exemplo na federação. A federação, nossa jornada do contrato de trabalho que está no acordo coletivo de trabalho é de 40 horas, tá? Não é de 44. Por isso que o nosso horário de trabalho aqui, como vocês sabem, é de segunda a sexta, 8 horas diárias. Tem outros contratos distintos aí, mas essa é a regra geral. Então, no nosso acordo coletivo, FCDL, por exemplo, é de 40 horas semanais, não 44. Perfeito? Alguma pergunta disso aqui, pessoal? Não entendi, doutor Ricardo? Doutor Ricardo fez um comentário aqui. Pode falar mais alto, doutor Ricardo? Tem CDLs que são 40 horas semanais também, que não funcionam, porque não tem demanda, gente. Você vai... Aí tem uma relação de economicidade, né, e disponibilidade. Você vai manter um empregado sábado se não tem demanda nenhuma? Não tem sentido, porque você vai ter que compensar essa hora para não ter que pagar hora extra, se você tiver banco de horas instituído. Então, tem toda uma questão trabalhista aí que tem que ser observada. Alguma pergunta, doutor? Não? Gente, então, vou passar aí. Perguntas, gente, que não está nem vermelho, não. Sara, qual que é a função do fulano, né? Mas eu peço para que vocês façam uma leitura atenta, coloquem coisas a mais, a menos, definam aqui outros setores, né? Eu parei lá no SPC. Poderia ter o certificado digital, setor de cobrança, etc, etc, tá? E o SPC é porque a gente tem um regulamento operacional institucional. O setor de cobrança, para quem tem ou cria, gente, o doutor Ricardo postou ali um modelo, né? Como eu já falei, sobre como criar. Certificado digital tem, né, toda uma legislação específica, até exigida pelo SPC Brasil, e assim por diante. Jurídico, né, doutor Gustavo está aí também, Frazão, doutor Demetrios também está aí, puxando para nós também, pode ser um subitem. É porque grande parte das entidades mineiras
vou falar em 95%, não tem um setor jurídico próprio ou terceirizado. Foi por isso que eu excluí o meu setor aí, né? Mas vamos lá. Mas pode inserir sim no organograma se você tiver a sua estrutura funcional. E aí a gente entra no organograma funcional. Até agora, gente, eu citei as funções de cargos e setores, que é uma questão vertical da gerência para os outros setores, mas ela é muito mais horizontal, dessa questão da própria equipe, suas funções, suas atribuições, do ponto de vista trabalhista, ok? Agora, no funcional, eu entro na questão da hierarquia, que é mais vertical, tá? Então, vamos compreender isso aqui. A CDL é uma entidade que tem, e o direcionamento do trabalho vem da sua diretoria. A diretoria tem, às vezes, no mínimo 7 diretores eleitos, tem CDLs que tem 10, 14, já chegamos até 17 diretores eleitos aí numa entidade. Acho que é o máximo que eu vi, pelo menos, em estatutos mineiros, entidades mineiras, tá? Essa é a nossa experiência. Qual que é o mínimo? O mínimo, 5. O nosso modelo, 7. Tá? A gente sempre inicia ali com pelo menos 7, mais 3 conselheiros fiscais que fiscalizam a atuação da diretoria executiva, que tem o papel de administrar a entidade, e o conselho fiscal de fiscalizar a atuação administrativa financeira desses diretores, ok? Então, esse é o nosso estrutura funcional que tem essa hierarquia. Ela sai ali de cima da nossa diretoria e, claro, gente, qual a pessoa mais importante dessa diretoria? O presidente. Ele também é o mais cobrado, é o CPF dele que responde com o CPF do diretor administrativo financeiro ou diretor tesoureiro, como está em alguns estatutos. Presidente e diretor financeiro ou diretor tesoureiro são as pessoas que estatutariamente, como regra geral, respondem ativa e passivamente pela entidade, e o presidente é que tem a responsabilidade administrativa da entidade, representa não só em questões técnicas, burocráticas, contratuais, mas no dia a dia institucional da entidade. Então, é o presidente, gente, nessa estrutura vertical que a gente tem, que tem que, através de sua diretoria, recepcionar esses anseios, esse plano de trabalho da diretoria e direcionar a equipe através do seu gerente executivo. Esse é o organograma, né? Às vezes o presidente ele atribui esse plano de ação, esse planejamento ao gerente, e ele tem que distribuir aí através dos seus diretores e cada setor respectivo. E aí, às vezes, a gente ouve assim, mas é só o presidente que é mais chamado, os outros diretores não participam, deveriam, porque quando eles forem eleitos, há no estatuto atribuições e responsabilidades deles, de acordo com cada segmento interno ali também. Não é uma coisa só para tirar foto, é uma coisa que exige trabalho mesmo, tá? E eu vejo que grande parte das entidades trabalham assim, mas também tem muitas entidades que não, que reclamam, né, que fica muito concentrado no presidente, em especial, e às vezes também no diretor financeiro, porque ele tem uma responsabilidade financeira ali, quantidade, nesses gastos da entidade. Mas, formalmente, esse seria o nosso organograma. A diretoria toma as decisões administrativas, o Conselho Fiscal fiscaliza essa atuação, com assessoria, claro. Diretoria e Conselho Fiscal são eleitos pela Assembleia de associados, são associados que elegem a sua diretoria e Conselho Fiscal, e para baixo, o presidente traça esse plano de ação, repassa ao gerente, que segmenta e traz todas as áreas de diretorias e cada setor funcional, ok? Esse é o organograma, pelo menos o ideal e o que a gente entende como correto. E aí, seguindo aí, gente, né, a gente estava aqui, vou pegar aqui o primeiro diretor financeiro, que é a esquerda, né, e a gente vai... Aí o diretor financeiro trabalha com o responsável da área financeira, okay? Aqui na federação seria o Ed, nosso diretor financeiro é São Beto. E aí, o financeiro, que nosso exemplo aqui na federação Ed, tem o setor de cobrança e recebimentos, que é o João, contas a pagar, que é o próprio Ed, contas a receber também, caixa, que é dele. Temos o Fernando, temos aqui no nossa estrutura funcional, temos um terceirizado, que é o contador.
Temos o outro, um terceirizado, que é um advogado trabalhista, porque o financeiro ficou junto com recursos humanos. Poderia ficar em outro setor? Poderia. Mas esse exemplo aqui, esse seria o organograma para vocês, tá bom? É um setor especificamente financeiro. Aí muita gente fala assim, Sara, aqui a gente não tem isso tão específico, né? O RH é feito com a contabilidade ali. Também não tem problema não, gente. Vocês vão acrescer ali sem problema. Que é, por exemplo, o organograma da federação. Veja que nós temos aqui 18, né, seletistas apenas, ok? Temos RIG, aqui temos os setores que não tem aí no organograma, que é muito padrão na CDE. Aí vem o diretor administrativo, é aquele que, como presidente, administra, né? Então, esse diretor fala com o administrativo, que pode ser o gerente, propriamente dito, ou assistente administrativo, coordenador administrativo e assim por diante. E esse setor administrativo tem a missão de, com outros setores ali, o RH, por exemplo, tecnologia da informação, os serviços gerais, né, que é o setor de limpeza, relacionamento, que é essa visita, manutenção da entidade, setor de eventos e etc., fazer essa administração interna e da interna para associados dos setores externos. Essa é a função do administrativo e desse diretor administrativo. Okay. Ainda, e tem o diretor comercial, é quem traz receita ali, né, gente? Então, que está muito afinado nas soluções, ou que a gente chama serviços, né, entre aspas, que a entidade tem, que é o setor que está de olho no dinheiro, trazendo receita para movimentar isso aí. Então, ele reporta ao coordenador comercial, gerente comercial, supervisor comercial, não importa, e essa área de relacionamento da entidade, manutenção, conhecimento, captação ali de novos associados e assim por diante, que eu tenho que manter e captar, né? Porque a gente não quer ter essa quebra aí. Também, ao comercial, é muito a sua função ouvir o diretor de novas ideias para mais receita para a entidade, o que funciona, o que não funciona, quais os serviços e assim por diante. Essa área de relacionamento também. E aí tem um diretor de prestação de serviços, também ligado ao comercial, né, na questão financeira aí, e a questão da prestação de serviços se divide nos serviços propriamente ditos, aí o segmentamos aí benefícios, o SPC, poderia estar ali certificado digital, cobrança e outros setores, a comunicação ali também, trabalha com a imprensa, produção do material, locação, né, aluguéis, que muitas entidades têm espaço próprio para fazer locação, não tem problema. Lógico que a locação para o associado é mais barata, para o não associado é mais cara. E assim por diante, tá, gente? Então, aí a gente deu uns exemplos desses benefícios, pode ser Cicobi, BDMG, CDL Vida, convênio de plano de saúde, certificação digital, e a lista segue ali, COB online, né? Vou puxar para nós ali. CIE e assim por diante, que são serviços que são disponibilizados para o associado, é a caixinha da CDL, ok? Então, a gente tem mais ou menos esse organograma estruturado aí de funcionamento interno e externo com a diretoria. Seguindo aí, como é que nós estamos de tempo aí? Alguma dúvida, pessoal? Então, vamos lá. Está muito difícil, gente? Não, né? Acho que não, né, doutor? Ela está até rindo ali de mim, não sei por quê. Não pode falar, porque senão vai gravar. Então, vamos lá, item 7. Identidade da entidade. É bom estar isso no regimento também. A gente tem que seguir as marcas do sistema CNDL, como eu disse. Existe um manual de marcas do sistema, que é de uso obrigatório das CDLs, federações e da própria CNDL, tá? Então, na hora de você usar um ofício com aquela régua da entidade, o PIN, o bottom, tem toda uma criação de identidade, até o material visual de uniforme para quem usa, tem mais ou menos um padrão a ser seguido, tá, gente? Então, observem essas marcas do sistema CDL. Eu não coloquei o manual de marcas, mas depois é até importante, né, doutor Ricardo? Vou até anotar aqui para a gente... O manual de marcas tem a ver com esses regramentos de uso obrigatório aí. Vou depois disponibilizar, desculpa, pessoal. Slogan publicitário. Isso aqui é um exemplo que veio até de comigo, gente. Cada entidade vai buscar o seu. Excelência para todos que procuram bons negócios, é uma sugestão, porque isso é o que é utilizado, viu, Cristina? Peguei de você aí. Também princípios e valores que devem nortear o nosso trabalho da entidade, que é a identidade da entidade.
excelência no atendimento, casa do empresário, isso, inovação, confidencialidade, ética, simplicidade. São princípios e valores, poderia ser trabalho, né? Sei lá, vocês poderiam enumerar outros, retirar alguns. Vocês têm que buscar qual o princípio e valor que norteia o trabalho e que, na hora de eu observar, o associado observar, a comunidade observar, falar, olha, isso aqui realmente identifica a CDL Formiga, identifica a CDL Betim, Sete Lagoas, porque é princípio e valor que estão ali intrínsecos na cultura, tanto da diretoria, conselho fiscal, da comunidade, e principalmente dos colaboradores. Isso é muito claro para todo mundo. E isso é muito bom se acontecer, tá, gente? Negócio, excelência em atendimento, a visão, excelência em negócio, a missão, promover o conhecimento e a relação para o desenvolvimento. Quando vocês pegarem a minuta, gente, né, o modelo do regimento, cada um desses itens vai estar melhor descrito ali. Eu peguei tópicos, porque senão seria infinito o nosso treinamento, né? Então, cada tópico desse tem um desdobramento explicando um pouco melhor. Eu só peguei os tópicos para vocês compreenderem o que seria interessante vocês colocarem nesse regimento. Ou não. De repente, a sua diretoria falar, não, vamos ter nada disso aqui, não. Não vamos eleger nenhum valor, nem nada assim. Mas tudo bem, gente, não é obrigatório. É uma sugestão de um regimento interno, né, junto de um código de ética aí, tá? Princípios éticos. Aí eu tirei muita coisa também, mas vamos porque é o principal que a gente tem que observar enquanto empregado. Cumprir todo, né, que cumpra todas as normas aplicáveis ao seu setor que você está e à sua função, claro. Tem que ser dito óbvio, sim, tá, gente? Preserve a honestidade, a justiça, a transparência e incentivo ao diálogo. Evite situações em que os interesses pessoais possam entrar em conflito com os interesses da entidade. Preserve a imagem, o patrimônio material e intelectual da entidade. Zele pelos equipamentos e materiais da entidade, de maneira a evitar acidentes, perdas, estragos e prejuízos. Cumpra seu horário de trabalho. Utilize seu potencial, descobrindo alternativas que aprimorem seu trabalho e compartilhe com o seu superior imediato, sempre que surgir uma ideia que possa contribuir com o desenvolvimento da sua área de trabalho. A entidade possui normas rígidas, cabendo um desligamento imediato para quem cometer algum delito, furto, portanto, trabalhe com responsabilidade e honestidade, claro. Aos agentes de relacionamento, sempre andem com cartão de visitas atualizados. Maledicência, fofocas, né, gente? Evite falar mal da entidade, colegas, principalmente usando termos pejorativos, gozações, piadas com de características físicas ou mesmo emocionais, porque tem até um caráter aí, dependendo do que você falar, pode ser calúnia, injúria ou difamação. Tem um aspecto criminal aí na sua fala, né? Em constranger ou brincar. Tem coisas que não se brinca, né, gente? Então, esses princípios aqui, principais, que eu coloquei, vocês vão perceber, né? Criar normas, cumprir sua função, agir com honestidade e caráter, preservar o patrimônio material e imaterial da entidade, sempre se autodesenvolver, evitar fofoca, né? O não cumprimento desses princípios que vão nortear esses regramentos, gente, pode dar até uma justa causa, tá, gente? Vamos discorrer sobre isso aqui. Valores, mesmo da questão dos princípios ali, gente. Cada um, né, cada colaborador representado ou defender os interesses da CDL deve compatibilizar seus valores individuais com os valores corporativos. Os corporativos estão escritos aí, observando sempre os princípios éticos respeito às leis e normas vigentes. A CDL compromete a estabelecer sua prática junto ao setor empresarial, fundada nos seguintes valores: excelência no atendimento, inovação, confidencialidade, ética e simplicidade. Porque, às vezes, assim, a honestidade para você é um valor. Trabalho para você é um valor. Caráter. E, às vezes, a gente está falando de várias coisas que estão dentro da ética, né, gente? Porque a ética é além da regra. Se eu falar para uma pessoa que ela tem que ser honesta, eu não deveria até falar, né? Ela deve agir com honestidade. Quando eu falo de ética, é além disso. É o que está invisível aos nossos olhos, a gente cumpre assim mesmo, sem que eu tenha que ser fiscalizada, né, gente? Então, eu acho que quando a gente traz ética, ela traz um valor superior, que é a minha honestidade, que é um valor para mim. Por exemplo, Sara. E eu tenho certeza que é o valor de todos vocês também. Então, quando a gente enumera na entidade esses valores, eles também
tem que se relacionar aos próprios valores pessoais, porque a gente caminha junto se for assim. Agora, se a gente vê atitudes antiéticas, desonestas, né, com concorrência desleal, ou passar informações para um concorrente, etc., que a gente vai ver aí, lógico que eu estou agindo de forma desonesta e antiética, às vezes quebrando a confidencialidade de um serviço que está sendo elaborado ali, ou deixando de atender adequadamente aquele associado, ou discriminando ele, e assim por diante. Então, a gente vê que esses valores são dos desdobramentos desses regramentos de forma descritiva que a gente vê hoje aqui, tá, gente? E a gente vai no Código de Conduta de Relacionamentos. Como deve ser o relacionamento com os associados? Esse descumprimento caracteriza a falta grave para o empregado. Lógico, atender os associados com excelência, eficiência, respeito e cortesia, fornecer informações claras, precisas e abrangentes sobre cada tipo de operação, alentando sobre os riscos inerentes. Isso aí, gente, depende da cada função da pessoa, né? Se você é supervisor do SPC, se você é do setor jurídico, se você é do comercial, se você é da área de relacionamento, do financeiro, da área de comunicação, etc., você tem a sua função clara de como você tem que levar isso para o seu associado. Que aqui eu estou falando de relacionamento com o associado. Agir de forma imparcial, nunca favorecendo um associado em detrimento do outro. Ok? É repetitivo falar isso, mas é necessário, às vezes tem que estar no código de conduta no regimento, tá, gente? Relacionamento entre os próprios colaboradores. As relações devem ser regidas pela cortesia e respeito. Estamos repetindo a mesma coisa ali, gente, né? É dever de todos investir na criação de um ambiente de trabalho harmonioso, com espírito de equipe, solidariedade e companheirismo em todas as relações profissionais. Sara, mas isso é óbvio, eu sei, mas a gente tem que, às vezes, colocar no código de conduta, né? E a pessoa que está entrando, trabalha há muito tempo, às vezes a gente tem que fazer essa leitura aí, relembrar que às vezes acontece desentendimentos, opiniões distintas, é natural, gente, é natural. Essas divergências têm que ser resolvidas, ou pontos de vista distintos, sempre pensando no melhor para a entidade, no melhor para o associado. Esse é o nosso ponto de foco aqui, ó, excelência no atendimento, não é isso? Continuando aí a questão entre colaboradores. Devemos separar, saber separar, né, o lado profissional do pessoal que trabalhar em equipe. Olha o que eu negritei lá, gente. É expressamente proibido qualquer tipo de manifestação discriminatória, de qualquer natureza relativa à raça, gênero, cor, idade, sexo, orientação sexual, religião, incapacidade física ou mental, preceitos étnicos, condição sociocultural, nacionalidade ou estado civil e ou qualquer outra classificação protegidas por leis federais, estaduais ou municipais, dirigida a qualquer pessoa. A nossa atuação hoje, gente, o mundo que a gente vive hoje, né, ele determina esse tipo de comportamento ético de todos nós. Piadinhas, indiretas, constrangimentos, brincadeirinhas não são mais aceitas no ambiente de trabalho e fora do ambiente de trabalho. Principalmente em rede social, né, que a gente tem visto cada manifestação horrorosa, caluniosa, difamatória, injuriosa, muitas vezes aí, que levam a processos criminais mesmo. Nós vamos assinar a federação, nessa semana, com o Ministério Público de Minas Gerais, o setor de defesa do consumidor, uma orientação, protocolo de atenção, que todos os estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços deverão observar na tratativa com as pessoas da raça negra. É uma diretiva, a nota técnica 14, que saiu agora em maio de 2023, que veio da Secretaria de Defesa do Consumidor, essa orientação, e que todos os estabelecimentos, através desse protocolo de intenção, deverão afixar nos seus estabelecimentos. Porque olha que ponto chegamos. Falamos, temos regras federais, né? A mulher também, que às vezes é muito discriminada, a pessoa mais velha, né? A idade ali, o etarismo que se instala, as pessoas com incapacidade física ou mental, né? Então, todos esses que estão definidos aí, a questão da religião, que é, às vezes, objeto de discriminação, né, da pessoa, a classe social que ela está e assim por diante, gente. Então, isso é proibido. Eu deixei destacado aí para a gente tomar cuidado nesses comportamentos, ou vocês virem isso entre colegas ou até entre uma hierarquia superior. Ela tem que ser levada para ser averiguada, tá?
Uma regra que está aí, a gente colocou, gente, a entidade não pode proibir vedar relacionamento entre colaboradores, tá? A regra trabalhista fala que você não pode proibir o relacionamento. Claro que se existir, não é permitido para que este casal de namorados, né, eles se relacionem no horário de expediente, porque o horário de expediente é horário de trabalho, ok? Então, esse tipo de manifestação tem que se tomar cuidado aí. Não se pode vedar o relacionamento entre pessoas da mesma, entre colaboradores. Mas, quando isso ocorrer, obviamente, o horário é de trabalho. E isso tem que ser observado, podendo até dar alguma situação aí de falta leve e assim por diante. Porque não dá nem de colega de trabalho que não tem relacionamento, imagina para quem tem. Ok? Relacionamentos com os novos colaboradores. Está em vermelho, não vou falar, é o que se espera de acolher aquela nova pessoa que chega ali, tá, gente? Relacionamento entre colaboradores e chefia, né? O vermelho lembra, eu vou passar aí, se vocês quiserem, eu interrompo e volto ali para o tema. Relacionamento entre colaboradores e chefia, gente. Deve ser com respeito, precisando ter um bom relacionamento de ambas as partes. Relacionamento entre o líder e o colaborador. Líder aqui eu estou falando que é o presidente, ou o diretor. É alguém que está numa hierarquia superior da hierarquia funcional das funções de trabalho ali, né, que é do gerente, mais o restante. Aqui eu estou falando, líder é o presidente, é o diretor. E aí tem algum regramento aí orientativo, né, gente? Claro que o colaborador espera que esse líder seja organizado, dê bons exemplos, trate a todos com respeito, seja capaz de trabalhar em prol da motivação da equipe, gente. Porque é aquilo que a gente sempre ouve aí. Não é o que você fala, é o que você faz. A atitude, a ação é que inspira. Agora, se você é incoerente entre o que você prega e o que você faz, ninguém vai te seguir. Aí você não é líder, né? É só que é bom a gente trazer isso. É claro que a gente espera ter um líder ali, nos guiando e nos motivando. Nem sempre isso acontece, mas é uma expectativa, né? Saudia, né? Caso seja necessário orientar um colaborador, chamando sua atenção para determinada norma ou procedimento, que ele esteja incorreto ou inadequado, espera-se que o líder faça com palavras adequadas, que seja de forma reservada, não na frente de todo mundo, né, gente? Até o gerente para fazê-lo, às vezes a gente delega isso para o gerente executivo para fazer, tudo certo também. Temos entidades que não é o próprio presidente, que é o líder que tem que tomar as atitudes na relação de trabalho, que também está tudo correto, tá? Ele é o que responde, né? Ele tem o empregador principal ali, o seu CPF. Em situações de conflito, devemos levar a situação e o problema para a supervisão de recursos humanos, o departamento pessoal, ou gerente, gerência, né, ou presidente, não sei, e resolver da melhor maneira possível. Acreditamos que o diálogo é o melhor caminho para a resolução de qualquer conflito. Totalmente vedado, proibido a qualquer colaborador, ofensa de ordem pessoal, bem como agressão verbal ou física. Claro que é proibido, né, gente? Aí tem que, às vezes, colocar isso num instrumento, como um regimento ou código de conduta aí, ok? Estou seguindo aí, pessoal. Está bem claro para todo mundo, né? Você vê que não tem ministério nenhum, só é extenso. Assédio moral e sexual. Eu esqueci de colocar negrito aí nesse tópico aí. É gravíssimo, né? A falta disso acontecer. Não será admitido nenhum tipo de assédio moral ou sexual. São dois tópicos distintos, tá? Assédio moral é uma coisa, assédio sexual é outra. Que engloba qualquer conduta que afete negativamente o desempenho do trabalho, que denigre a dignidade de qualquer pessoa ou gere um ambiente de trabalho intimidador, hostil ou ofensivo. São consideradas condutas de assédio sexual atitudes como propostas repetidas em situações verbais, gestuais, físicas, né, toques, etc. Diferenças por raças, opções religiosas e sexuais. E aí a gente está destacando nesse último item aí, conduta de assédio sexual, que parece mais claro, né? Uma insinuação, uma cantada, uma gesticulação, um toque físico que é inadequado e constrangedor para aquele empregado ou empregada, tá, gente? Isso é um assédio sexual. E é sempre o assédio sexual também caracterizado por um poder hierárquico. Tá? Então, o líder, o diretor, o conselheiro, etc., um superior, um gerente, um coordenador que tem uma hierarquia superior com um empregado de hierarquia inferior ali
usando e abusando da sua função ou do seu cargo para esse tipo de assédio. E é mais ou menos a mesma coisa no assédio moral, que é diferente do assédio sexual que está descrito aí. O moral, também valendo-se daquele poder da sua hierarquia, é constranger, humilhar, solicitar ao empregado mais do que ele é, vir com brincadeiras, intimidações, injúrias, calúnias, na frente, né, de uma forma reservada ou na frente de outros empregados, né? Usar a maledicência, a fofoca, tudo isso, gente, pode ser caracterizado como assédio moral. E a gente tem visto como tem crescido isso e impactado na saúde física e mental dos empregados. Olha como tem crescido aí, né, essas doenças mentais, crises de ansiedade, crises de pânico, depressão, burnout, né, que é o limite máximo ali que a pessoa já está sendo tão constrangida, ameaçada, exigida no seu trabalho, além das suas forças, que ela tem. O físico não aguenta, ela dá literalmente um blackout, né? Acho que as pessoas têm que começar a perceber isso, esse tipo de assédio e tudo. E para onde denunciar? Então, você tem que denunciar para o seu gerente, para os recursos humanos ou até para a diretoria ou presidente. Qual que é o problema, às vezes, disso? Se são essas pessoas que estão nessa hierarquia fazendo isso, às vezes a denúncia é Ministério do Trabalho, é uma pessoa não dentro da entidade, fora da entidade, tá, gente? E às vezes as pessoas precisam se tratar, né? Às vezes tem que tirar até licença por causa disso. Infelizmente, até a gente tem visto um crescimento, principalmente do assédio moral aos empregados, infelizmente. Padrões de conduta, gente. Agora são os nossos padrões de condutas externos, né? E internos também. Com concorrente. Sindicato, né? A empresa, etc. O relacionamento com concorrência deve ser pautado em padrões éticos também, evitando quaisquer ações ou práticas que possam caracterizar a concorrência desleal. Nenhum colaborador está autorizado a fornecer qualquer informação da entidade aos nossos concorrentes. Claro, mas está escrito aí. Documentos sigilosos. Toda a documentação da CDL ou dos seus associados, contrato de filiação, documentos financeiros, né, etc., deverá ser encaminhada ao setor competente. Mantido em local seguro, seja em meio físico ou virtual, se você salva isso de alguma forma virtual. Você trafegando isso no WhatsApp corporativo também, às vezes evite isso, né? Se é um documento financeiro, por exemplo. Todos os colaboradores devem zelar, ou coloca lá no modo temporário, né? Mensagem temporária também. Tem que ter esse recurso de segurança que a gente vai ver um pouco lá na frente. Todos os colaboradores devem zelar pela confidencialidade por prazo indeterminado, ou seja, mesmo que não trabalhe mais lá, quaisquer informações privilegiadas a tiverem acesso em função das atividades que desempenham na CDL, principalmente informações cadastrais, bancárias, financeiras, etc. Entende-se como informação privilegiada qualquer informação que não tenha sido divulgada a público, gente. Então, é privilegiado tudo que esteja dentro do contexto interno da entidade. Ah, mas é um documento tão simples, Sara, é um contrato de filiação, não importa. Esse documento é privado, que diz respeito ao associado e a entidade somente, deve ser arquivado de uma forma segura e não ser repassado a terceiros. Documentos sigilosos, continuando. Colaboradores não poderiam discutir informações privilegiadas com outros colegas, trabalho, terceiros, etc. É vedada a utilização de qualquer informação em benefício próprio ou terceiro. Aí é da conduta interna, não só com o fornecedor. Toda documentação que sai da entidade ou for passada a outro setor deverá ter realizada através de homologação com a modo documento, seu origem e destino, caderno, protocolo, ofício específico. São protocolo de controle da entidade se algum documento sair, tá, gente? Então, vocês podem adotar isso também para controle desse tipo de documento interno aí. Entre áreas também, né? A gente tem acesso aos sistemas aqui, que só o setor financeiro tem acesso com a gerência, por exemplo, só o setor de eventos, que capta dados, tem acesso ali através de um sistema com financeiro e assim por diante. São também documentos sigilosos, aqueles trafegados em forma online, no sistema da entidade, tá, gente? Não deixa de ser sigiloso, porque eu não estou vendo o documento aqui. Respeito ao meio ambiente, respeito à pessoa, o ambiente aí depende da política interna e as pessoas repetir o que a gente já falou aí, vamos passar.
A integridade, que é o comportamento que se exige, as competências, né, como deve ser atuar o empregado, são coisas que nós já dissemos aqui, em outras palavras, podem fazer a leitura. E também o patrimônio, que a gente não citou ainda, o patrimônio da CDF deverá ser utilizado exclusivamente para as finalidades relacionadas ao objetivo da entidade. É óbvio, mas tem que ser colocado ali no regimento, tá, gente? Aqui, gente, esse 11.8, uso do telefone e recursos telefônicos. Telefones corporativos devem ser usados para essa finalidade, assim como os fixos também. Quem tiver, logicamente, um telefone particular, todo mundo tem telefone celular particular, deve colocar na gaveta, usar ele com parcimônia. É o que está escrito aí nessas regras aí. Fone de ouvido também. Há setores que permitem esse uso. Há setores que precisam do uso, né? Para ouvir áudios, algumas coisas assim. Aí a CDL deve direcionar como esse regramento. Armários, para quem tiver, deve ter um regramento aí. Eu não vou ler isso aqui, porque a maioria ou algumas CDLs não possuem, outras possuem. Fica os regramentos sugestivos. Ok? Aí a gente passa para o item 12, gente. Tudo bem? Vamos lá. Registro de ponto. Isso aqui é uma coisa bem trabalhista também. Todos os empregados, a gente tem que cumprir o registro de ponto. Às vezes é 4 vezes ao dia. Entrada, para quem tem a jornada de 8 horas, né, que é a maioria. Entrada, saída para o almoço, retorno do almoço e saída do local de trabalho. Isso é uma regra trabalhista no contrato de trabalho do empregado, dependendo do horário que você tem. Tem documentos de anexos aí no 4 e 5, falando como você pode fazer esse controle aí, tá? Para quem queira. Aí a gente fala aí da jornada, do intervalo de no mínimo 1 hora, são regras trabalhistas que aqui não ficarei repetindo, né? Bater o ponto. Jornada de trabalho você tem que cumprir, senão você pode ser penalizado. A penalização aí até de uma falta leve, se você não tem justificativa legal. O horário de trabalho deve ser fixado, então tem uma regra geral aí desse cumprimento, tá, gente? Banco de horas. Observem aí, se você tem um acordo coletivo de trabalho de banco de horas para todos os empregados ou até um acordo individual com o empregado. Então, você pode fazer pelas novas normas de regramento, tá, gente? Se você adota o banco de horas para compensação em até 90 dias, 180 dias, por exemplo, da federação, no nosso acordo coletivo de trabalho, as horas extras vão para um banco de horas. E nesse banco de horas, essas horas extras são compensadas até 180 dias para não gerar o pagamento de horas extras pecuniárias, que aqui, no mínimo, 50%, de acordo com a lei, sobre o horário normal, tá, gente? Então, tem que se fazer esse controle. Temos o anexo 4, que faz esse controle de banco de horas, se você tiver um acordo coletivo ou individual de trabalho que permita usar banco de horas. Se é uma entidade que tem muito evento, então o setor de eventos às vezes faz muita hora extra, noturna, você tem que ter esse controle de horas extras ali, tá? Ou para quem tem uma jornada ali de 40 horas semanais e trabalha no sábado, 4 horas, você tem que compensar na outra semana através de um banco de horas também, ok? Então tem esse regramento. Aí também vem com as normas de compensação, como você faz essa escala. Há anexos específicos para isso, para como fazer essa norma de compensação, para que tenha banco de horas, né? Como eu já disse. Ok? Então, até o 11.12.22, banco de horas, jornada, horas extras e compensação. Aqui no 12, também, gente, tem essa compensação bem discriminada. Tem no 12.3 a troca de horário ou de folga, que também pode ser uma combinação entre os empregados, através da gerência, claro. Faltas e atrasos também, se não justificadas, claro, né, através das justificativas que a lei permite na CLT, podem ser descontados aí tem um regulamento de você entregar um atestado médico, etc. Quais ausências são justificadas, gente? A gente deu os exemplos do atestado médico, casamento, ou até 2 dias consecutivos em caso de falecimento do cônjuge, ascendente, descendente, irmão ou pessoa que declarava em sua carteira de trabalho, previdência social, sob sua dependência econômica. Também aquele caso de doação, né, de sangue, uma vez ao ano, com aquele atestado de comparecimento, você não pode ter descontado aquele dia do seu trabalho, tá, gente? Então, algumas regras ou outras regras que, de repente,
se o acordo coletivo dispuser, né? Então, tem a regra mínima da CLT e tem outras regras que, eventualmente, pode estar no acordo coletivo ou a sua gerência, dependendo do caso, pode abonar, né? Ok? Serviços externos, gente. Esse regramento depende de cada entidade, então não vou passar. Horário de lanche da tarde, né? Então, um detalhezinho aí que você pode normatizar ali, que tem poucas pessoas, lógico, todos não podem tomar café no mesmo horário, né? Então, você faz uma escalinha ali para que os setores não fiquem sem atendimento, ou quando o setor de atendimento ali no balcão, né, faça essa troca ali rapidamente, por 15 minutos, que é o direito de horário de lanche, né, do empregado, de descanso, quando ele trabalha 8 horas. Conservação e limpeza. Cada CDL tem um regramento, então temos ali regras que podem estar especificadas, que obviamente tem que ser passado para todas as pessoas, também em especial para quem é serviços gerais. Não vou fazer a leitura disso aqui, é desnecessário, seria uma coisa mais simples. Uso do crachá, gente. Veja bem. Tem CDLs que adotam a língua uniforme, o uso de um crachá funcional, ou botam, sem problema nenhum. Para quem usa, tem um certo regramento ali, e a gente deixa aí como sugestão para vocês. Fora do expediente, né, do horário do expediente, ele deve ser retirado da entidade, então tem um regramento, não pode ficar dentro da empresa, da entidade, gente, que pode caracterizar hora extra. Bateu o seu ponto, 18 horas, você deve sair da entidade e não permanecer ali pela questão da caracterização né, de hora extra, banco de horas, etc. Salvo quem estiver trabalhando. Aí vai dar hora extra e todas as consequências disso aí. Então, tem esse regramento aí também, para evitar problema para a entidade, tá? Aí no 12.10 está reiterando essa questão. Tarefas em outros setores que eventualmente a gerência solicita, gente, pode ser solicitado, tudo bem. Está ajudando um colega ali. Você não está exercendo a função dele, mas auxiliando. No 12.12, gente, eu queria só destacar essa atualização de dados pessoais, que é a obrigação do empregado manter o seu cadastro atualizado, porque é uma relação de trabalho, empregado-empregador. Então, vocês têm que informar o recurso humano, o DP, comprovar com cópia qualquer alteração dos seus dados pessoais, o endereço, por exemplo, o telefone, o seu estado civil, filhos, né, a idade, porque tem a questão do salário, família e coisas assim, dependentes, porque tudo isso impacta nas questões de então INSS, etc. e tal. Sempre encaminhar ao setor responsável, gerência, DP ou recursos humanos, toda essa atualização de cadastros, informações, atestados, etc. É obrigação do empregado, não é falta grave, tá, gente? Você pode ser advertido aí por essa questão de não manter. Porque, veja bem, se você tem vale transporte da empresa, né, para entidade, trabalho, né, casa, entidade, você recebe um determinado número de vales transporte. Se você muda e não atualiza, é falta grave. Às vezes você vai receber menos, ou você não vai receber, ou você vai receber mais. Se tem filhos, se mudou o estado civil, tudo isso impacta ali, esses dados cadastrais têm que ser atualizados no RH, ok? Isso não é falta grave, isso é uma coisa de obrigação nossa, de dever como empregado. Vamos lá. Comércio interno, gente, não pode, né? Muita gente produz coisas e tal, como regra geral, não pode ter comércio interno dentro da entidade. Pode ser uma falta leve ali, se for uma coisa terminantemente proibida aí. Pode colocar isso como um regramento do regimento interno. Férias, marcou, tem que cumprir lá, né? Porque é um dever do empregador e um direito do empregado, dentro dos períodos de aquisição ali. Então, marquei como vermelho, porque eu acho que isso aí é muito conhecido do nosso dia a dia. Processos e procedimentos. É repetir que todo mundo tem esses códigos de condutas, seletistas ou não, e códigos de ética que devem ser cumpridos. E a entrevista demissional, né, gente? Cada entidade tem um procedimento ali. Pode ser uma entrevista, uma conversa com o RH, com o responsável, com o gerente executivo ou até com o próprio presidente, na hora de dar esse feedback ao empregado que está sendo demitido. Pode ser uma questão financeira, uma crise, né? Pode ser qualquer situação, mas é importante dar ao empregado esse feedback
sobre a sua atuação na sua função, porque às vezes não é, a excelência no trabalho que desenvolveu, às vezes você vai até recomendar para outros, mas é uma questão financeira da entidade, por exemplo, uma reestruturação e ocorre, tá, gente? Então, é preciso ter empatia, né, doutor Ricardo? A gente teve até um café com conhecimento hoje, que a questão da empatia foi muito reiterada aqui nesse treinamento da nossa equipe aqui, tá, gente? Então, acho que essa entrevista emocional tem essa questão da empatia com o empregado, porque ninguém, 100%, né, se sente confortável sendo demitido. Não pode ser a melhor justificativa do mundo. Nunca é uma situação confortável para o empregado. E também, às vezes, não é confortável para o empregador, mas, às vezes, por uma situação é necessário fazer, né? Principalmente quando não há essa expectativa de nenhum dos lados, tá? Então, temos que ser empáticos. Esse item 13, gente, aparência física e higiene pessoal, são alguns regramentos sugestivos ali. O empregado pode ter barba, né? Etc. Tudo pode, né, gente? Mas com descrição e que não descaracterize a imagem da entidade, principalmente para quem usa uniforme. Então, as roupas devem estar asseadas, limpas, assim como você, né? Claro. Então, tem todas essas regrinhas aí. E lá no cabelo, barba e maquiagem, por só o tópico, gente, porque quando você pegar o regimento, ele vem com uma diretriz, barbas bem feitas, em dia, né? Porque às vezes você quer usar uma barba lenhador, né, doutor Ricardo? Às vezes não é sugerido para aquele ambiente de trabalho. Claro, gente, se você trabalha numa startup ou num local que não é uma entidade do terceiro setor, que é o nosso caso, que solicitam outro tipo de dress code, outra forma de vestir, de se apresentar, está tudo certo. Mas a gente acaba, naquele ambiente, naquele sistema, nos adequando mais ou menos àquele tipo de regramento, inclusive na nossa questão, né, da apresentação pessoal ali, tá? E tá tudo certo, faz parte. Então, tem algumas orientações aí, ok? Sapatos, né? Aí tá no 13.7, dicas para o profissional moderno, que você pode orientar ali, né? Competência é o que interessa, mas um jeito de se vestir soma pontos na carreira. Se você quer ser uma pessoa de sucesso, tem a aparência de uma pessoa de sucesso. Profissionalmente, sempre é melhor chamar a atenção pela elegância do que pela ousadia ou irreverência. Para negociar com clientes observadores, use um blazer, acessórios discretos que transmitirão seriedade e segurança. Por exemplo, isso é muito requerido na minha área, que é óbvio, gente, o advogado é mais formal. Para um associado que nunca me viu, e eu estou, por exemplo, na CDL Muriaé, e a CDL marcou um agendamento de atendimento a esse associado que está ali com uma questão e quer ter a consultoria jurídica. Se eu apareço lá de camiseta do Mickey, gente, nada contra o Mickey, nem contra a Disney. Não é um dress code adequado para o advogado que vai atender. Imagina um associado ver com a camiseta do Mickey, fala, não é essa advogada que vai atender. Ele nem conhece se sou competente ou não, mas se exige ali um certo dress code, dependendo da sua função ali. Então, quem é do comercial está com a camisa, ou com aquela camisa polo, identificando a entidade. São algumas coisas que a regra formal, não existe nada no regramento de lei trabalhista que nos diga isso, mas se espera num código de conduta ou de vestimento, no caso, que a pessoa tenha um certo dress code, né, gente? Estou dando um exemplo que, né, gente, não vou aparecer de chinelo numa entrevista, gente. Chinelo é bom em casa, chinelo é bom na praia, chinelo é bom na piscina, né, gente? Tem um local para usar. O croque também, não tem problema nenhum. E assim por diante, tá, gente? Não vou aparecer com uma blusa decotada, transparente, não na entidade. Se eu estou lá no Dancing Club e etc., não vejo problema nenhum. Então, a gente vai se adaptando o nosso dress code de acordo com o local que a gente tiver. E quando a gente fala da atitude profissional, isso sim é um tipo de exigência, por exemplo, uniforme, pode ser exigida ali do nosso empregador, o mínimo possível aí, e ficam essas recomendações aí, tá bom, gente? E a gente entra aqui na recomendação de segurança, gente. 14.1, 14.2, acho que até o 14.7, salvo engano, ele trata totalmente da segurança que nós, enquanto empregados e colaboradores, devemos seguir. Hoje temos e-mails corporativos.
são acessados ali dentro da nossa rede da CDL. A CDL tem que nos fornecer uma segurança ali de antivírus, firewall, etc. Eu não cumprir isso, não observar, entrar só no meu e-mail, fechar a minha tela, não passar o antivírus, que às vezes pode estar na rede, não encaminhar e-mails profissionais só pelo meu e-mail profissional, ficar usando o meu WhatsApp corporativo, não pode, gente. Lógico, eu clicar em links maliciosos, todo esse cuidado que eu tenho que ter, porque nem sempre o firewall, ele bloqueia, né, esses malwares, né, todas esses phishing, todas essas coisas que vêm para o nosso e-mail. A gente recebe isso diariamente no nosso e-mail corporativo, no jurídico, por exemplo. Então, a gente tem que ter, como empregado, esse cuidado ali. Não só o empregador CDL tem que ter todos os sistemas de segurança, mas a gente, no dia a dia, é o que está falando ali, né? No nosso código de conduta, a gente tem que observar. Não clicar em sites maliciosos, não, obviamente, fazer download de conteúdos indevidos, pornográficos, infantis, etc. ali, porque não é o que se espera num local de trabalho. Faça isso na sua residência, joguinhos, etc. e tal. Isso não é do ambiente de trabalho. Então, gente, esse item 14.7, ele está repetindo essas condutas para a gente. O não cumprimento, gente, se eu instalo um software, um jogo, clico num anexo, arquivo questão de pornografia e todas essas coisas que nós sabemos que não podem, estão descritas aí claramente no nosso código, no nosso regimento, pode caracterizar falta grave, tá, gente? Utilizar a máquina de acordo com o que ela determina, utilizar os nossos softwares na internet. Então, preservar esses recursos, né, controlar, monitorar. Outra coisa, a CDL, quando disponibiliza as ferramentas de trabalho, o seu computador, o notebook, o e-mail corporativo, o celular corporativo, ele pode sim monitorar esses conteúdos. Então, se você está ali utilizando o seu e-mail jurídico para encaminhar a lista dos associados ali, a advertência na Sara. Primeiro que ela não pode mandar nenhuma lista de nada. Falta grave, né, para mim. Segundo que ela tem que ter uma advertência. Ainda mais ela advogado que conhece a lei, né? Olha que gravíssimo seria isso. Usar um meio, um dado que é privilegiado da entidade, cabe a ela, que eu tenho dever de guarda e de sigilo, e transferir do meu e-mail jurídico para um terceiro, para um adversário, sei lá, um sindicato. O meu amigo, não importa. Falta grave ou advertência escrito, tá, gente? Então, vou dando um exemplo aí. Aqui também é o que eu já falei, temos que ter segurança nos sistemas, nos meios eletrônicos, na internet, no acesso próprio do que é de minha responsabilidade, meu e-mail corporativo, o sistema que eu alimento, os sistemas que eu tenho acesso e assim por diante. Tudo que está ali tem que ser guardado para ele, não repasso pelo meu celular, pelo meu e-mail corporativo e assim por diante. O uso das redes sociais, gente. Muitas entidades bloqueiam o acesso às redes sociais, exceto, às vezes, a área de comunicação que tem que alimentar as redes sociais da entidade para quem tem. Aí não seria caracterização de falta grave. Às vezes você tem o Instagram da entidade, o Facebook da entidade, o LinkedIn da entidade, você tem que alimentar. Mas não vai ter TikTok da entidade, não, né, gente? Então, isso não vai ser liberado, não, tá? Então, a CDL pode, sim, bloquear alguns sites, né? O nosso sistema aqui, né, Ricardo, estava tão bom que estava bloqueando até o site da Copasa, gente. A gente não está conseguindo, né, Ricardo? Porque estava entendendo que era perigoso o site. Enfim, pode? Pode. Por que eu tenho que acessar a Copasa, né, daqui? Não há uma justificativa, sim. Eu posso fazer isso, porque ameaças de pode também caracterizar a falta grave aí. Seguindo. Estamos só desativando o som aqui. Vamos continuar. E aqui no 14, era até o 14.8. E aqui no 14.9, a gente volta mais uma vez às questões trabalhistas, tá, gente? Conflito de interesses e influências. O conflito de interesse, ele dá por qualquer oportunidade de ganho pessoal do colaborador que possa conflitar com as atividades, interesses e imagem da entidade.
bem como exercer qualquer outra atividade que conflite com o seu horário de trabalho. Não posso usar do meu horário de trabalho para coisas particulares, claro. Eu não posso pegar uma informação privilegiada do jurídico e passar para o meu concorrente, ou ter um ganho pessoal. Lembra do exemplo que eu dei aí? A pessoa quer, né, me corromper, diz que vai pagar para ter a listagem dos nomes, CPFs, etc., aqui dos diretores da federação, por exemplo, e eu passo isso, eu vendo essa informação, e dá até justa causa, né, nesse exemplo que eu estou dando aqui. Então, essa questão do conflito de interesse, ou eu tenho uma informação privilegiada sobre comercial, vou lançar um novo produto que eu fiz com parceiro, e o meu adversário ali de entidade está querendo essa informação porque ele quer lançar também, concorrência desleal, né, gente? Então, cuidado com isso, tá, gente? Conflito de interesses, influências, etc. Essas informações, obviamente, são confidenciais, privilegiadas das entidades, devem ser zeladas não só por mim, pela diretoria, como a gente vai ver no regulamento deles também, no regimento deles também. Rescisão do contrato de trabalho, gente. Ao término do contrato de trabalho, isso tem, né, em muitos normativos, você tem que entregar o seu crachá, o seu cartão do Unimed, de vale transporte, uniforme, tudo aquilo, né? Chaves, se você tem uma chave ali do seu setor jurídico, que é o meu exemplo aqui, todo esse material tem que ser devolvido à entidade, porque é da entidade. Ele foi emprestado a você enquanto você exercia a sua função, a sua atividade como empregado, ok? Prestador de serviço, gente, assim como o próprio empregado, a gente deve acompanhá-lo, ele deve estar identificado quando adentrar a entidade. Então, sempre o empregado deve acompanhar esse prestador de serviço. Ah, é o leiturista da CEMIG, da Copasa, é um prestador de serviço de sistema elétrico que vem arrumar alguma coisa e eu contratei, é um parceiro, etc. Não importa. Ele sempre tem que estar acompanhado por alguém ali, porque se acontecer alguma coisa, né, indevida, a responsabilidade é nossa e dessa pessoa também. Mesmo a gente com câmeras de segurança e tudo mais, tá, gente? A seção de direitos autorais de imagem, ela está detalhada aí, nesse regulamento. Eu vou deixar aqui, tem um anexo ao final, em que o empregado, ele assina essa seção de direitos autorais de imagem para o empregado da CDL, que somente, gente, pode utilizar ali, para divulgar coisas da entidade, etc e tal. Se for um produto específico, aí tem que ter autorização, não é do dia a dia da entidade. Porque, às vezes, o que acontece? As CDLs tiram fotos ou tem câmeras de vigilância. E às vezes você está saindo ou está gravando uma assembleia, uma reunião, você sai nessa foto. Você sai na condição de empregado, ok? E tudo bem essa divulgação. A não ser que expressamente, é diferente, gente, de alguém, né, teve um problema de justa causa disso aí de dano moral, né, que ficou famoso, o empregador não pode exigir que você faça uma dancinha no TikTok e poste isso. Claro que não, né, gente? Né, sai muito aí do direito de sessão de imagem, tá, gente? Está muito fora do que é do cotidiano, uma assembleia, um congresso, uma palestra, uma reunião, que pela minha função eu tenho que estar ali participando e de repente você fotografado, filmado. É muito diferente isso, tá, gente? Então, esse direito de sessão de imagem é dentro da função do cotidiano do trabalho do empregado, que é feito esse termo de sessão de imagem. Tudo que ultrapassa isso, não pode. Eu marquei aí, é importante que vocês também leiam. Os documentos produzidos são internos, as senhas são de uso interno, dentro da questão tecnológica. Recebimento de correspondências, gente, de mercadorias, uso do EPI, são regras ali que você vão normatizar os colaboradores, que não devem ser direcionados correspondências particulares à entidade, né, gente? Que a entidade tem um endereço comercial, ok? Então, pode ser considerada uma falta grave, né, ou leve, dependendo. E o uso de equipamento para o setor responsável, caso haja, é de uso obrigatório. Tem exemplos ali no anexo 9. O seu não uso, a recusa, pode caracterizar a falta grave também, tá? Essas proibições que estão aqui é um resumo de tudo o que a gente falou. Usar seu cargo de chefia, discriminação racial, etc, etc, etc. É um resumo de tudo que nós abordamos até o presente momento. Então, não vou ficar lendo isso aqui novamente. É uma conclusão lógica de tudo aí.
E as penalidades, gente? Caso os colaboradores estejam utilizando o uniforme da empresa, isso às vezes acontece, tá, gente? Que você sai da empresa, vai no happy hour, né? Às vezes você está com o uniforme da entidade, cuidado com isso. Às vezes tem uma situação, uma ocorrência, você está numa questão de trânsito, de briga, e se excede ali, está com uniforme, às vezes tem gente que hoje tem uma câmera e grava, etc e tal. Cuidado com isso, né? Esse tipo de violação pode se considerar uma falta grave ali, se você tiver com o uniforme, né, da entidade e se manter numa confusão aí. E aí tem a classificação das faltas, leve, grave, gravíssima, e o que pode acarretar, dependendo de uma falta leve, grave ou gravíssima. Pode ser da advertência verbal, escrita, suspensão e até o desligamento. A gravíssima, ela cabe aí no desligamento automático, tá, gente? Que pode se dar sem justa causa ou com justa causa. Claro que, dependendo do nível da intensidade dessas penalidades que são aplicadas nessa relação de trabalho, você pode passar por um comitê interno, para o presidente, para o RH, com a gerência para defender que tipo de penalidade será aplicada a nós, enquanto empregados, porque nós temos, sim, esse dever de função e de estruturação e de hierarquia, e esse código de ética e conduta que nós temos que cumprir no nosso dia a dia, todos nós, independentemente da função e da hierarquia que você esteja na sua entidade. Tá bom, gente? Esse item 17, que é o final, algumas CDLs colocam nos seus acordos coletivos, no regimento interno, alguns benefícios que são disponibilizados, como o vale transporte, entidades que fazem cursos de treinamento, sempre disponibilizam uma vaga ali para o empregado, para ele participar mesmo, não é para ele trabalhar lá, não, gente, para ele estar lá como ouvinte, participando, ou um evento externo, é pago. Então, vários benefícios aí, não só o benefício do vale, do treinamento, do vale alimentação e outras coisas que, de repente, vocês podem, de repente, inserir no regimento, que está além do acordo coletivo, por exemplo, e é válido como regramento para o empregador CDL e para o empregado que recebe esse regimento e assina ciente dele, tá, gente? E aí vocês vão definir que tipo de benefício que é também, que gostariam ou não de inserir nesse regimento. Uma vez que o empregador CDL coloca, gente, ele vira uma regra, tá, gente? Que pode ser alterado de acordo com uma revisão ali, né, de tempos em tempos, porque a lei muda ou porque a CDL e a diretoria gostaria ali de fazer essa alteração e é feita com a gerência e com a diretoria também. Tá bom? É isso, pessoal. Ficou grande, né, gente? É muita coisa, muita responsabilidade, né? Os modelos disponibilizados aí já pelo doutor Ricardo no chat do bate-papo são esses aí. Faltou marcas, manual de marcas que nós vamos mandar depois, né, doutor Ricardo, que eu anotei aqui. Em setembro eu mando aí. Alguma pergunta, pessoal? Sabe, outra sugestão aqui para o pessoal, já fiz uma sugestão com a apresentação em mãos, aqueles tópicos vermelhos que circulam, né, de não abordados, agora no monitoramento também, e aí que acha que pode trazer você fala. Vocês entenderam o que o doutor Ricardo falou, gente? O Ricardo falando baixinho ali. Pessoal, tudo bem aí? Ninguém manifestou nada no chat? Sim, não? Ó, então, qual que é o dever de casa aí, pessoal? É realmente trabalhoso, mas necessário. Pegar esse modelo, fazer uma leitura, né, principalmente RH, gerência ou presidência, dar uma lida no material e falar isso sim, isso não, isso sim, isso não, isso sim, isso não. Minha estrutura funcional não é essa, é mais reduzida. A estrutura, né, não tem tantos funcionários assim, empregados. A minha hierarquia não é essa, são menos diretores. E fazer aquele dever de casa literal, tá? Do que eu posso ou não aplicar e se eu quero, de fato, aplicar esse regimento interno, que é um código de conduta com regras trabalhistas que estão todos condensados nesse instrumento aí, de uma forma bem exageradamente detalhada aí, que é o que eu quis passar para vocês, ok? Sei que foi cansativo, pessoal. Dia 12 de setembro teremos o regimento interno parte 2, que aí é mais ou menos um pouquinho dessas regras, mas aí mais direcionadas aos diretores,
conselheiros fiscais, essa relação deles com os próprios colaboradores, associados e setor externo. Alguma dúvida, algum comentário, críticas também, né, gente? É um tema extremamente importante, mas extenso, tá, gente? Alguma pergunta? Não? Comentário, crítica, doutor Ricardo, no chat? Só que o pessoal está tudo tranquilo, tudo certo, tudo tranquilo, tudo certo. Tive que ler com vocês, tá, pessoal? Porque vocês vão ter que fazer isso no regimento que está mais detalhadinho aí para vocês, tá? Gente, então, terminamos até mais cedo do que eu imaginava. O doutor Ricardo falou que não tem nenhum questionamento ali, só alguns comentários, né, que não são perguntas. Então, eu vou agradecer a todos. Peço aí para os responsáveis fazer esse deverzinho de casa, poder aproveitar esse regimento. Obrigada, Cristina, mais uma vez, por disponibilizar. Eu fiz algumas adequações aí para as entidades, dentro dessa apresentação que nós fizemos. Então, eu queria agradecer a todos, se puderem abrir a câmerazinha para dar um tchauzinho, pessoal, para cada um de vocês. Obrigada, Helena, Cristina, Karina aí, doutor Demétrios, Ana Carolina, mais uma vez, obrigada, Ana Carolina, por sua presença, Thalita, a outra Ana Carolina aqui de Abaeté, Tiago aí, muito bom, Tiago, Wesley, sempre presente, Mantanha, Ana Cleide de Patrocínio, Tainara, Gustavo Pelon, Maria Rita, doutora Alice de Patos, Tambacuri, Cristiano, Margarete, Daniele, e pedi ali, doutor Ricardo. O Arley. Viu, gente? Eu estou precisando de um óculos melhor porque a tela fica longe, né? Parece que eu estou perto, mas não estou perto, não. Estou chegando nada, né? Nem de óculos. Está ruim, Ricardo. Vamos marcar o oftalmologista. Gente, muito obrigada. Agradeço a todos. Juristas aí, né? Doutor Demetrio, doutor Gustavo, doutor Alício. Quem mais está aí dos jurídicos aí que eu não estou vendo? Doutora Daniela, Dona Carolina. Vocês vão ter um trabalho dobrado aí com esses regimentos, mas vocês não precisam, provavelmente vocês têm. Caso não tenham, ou queiram comparar, adequar, fiquem à vontade com o instrumento para se usar. É o que eu digo, gente, o conhecimento é para ser compartilhado. E se esse conhecimento, você lá no meu Facebook, para nos tornar melhores como pessoas e profissionais, esse é o caminho, na minha opinião. Gente... Inclusive os jurídicos presentes, doutora, se tiverem também regimentos internos lá e achando que tem alguma colaboração a trazer, né? Quem tiver regimento e quiser colaborar com o jurídico, porque eu me baseio muito no que vocês produzem. Aí fica aquele Frankenstein, pega um aqui, cola ali, né, ela vai fazendo esse melhoramento. E trago sempre um modelo que tem mais informação, porque é mais fácil cortar, né, do que inserir. E aí vocês vão usando isso ali. Lógico que as entidades maiores já têm um regimento, ou tem uma coisa mais simples, e se você está com essa regra, perfeito, gente. Ou vocês pegam o seu e dá uma lida ali, isso aqui acho que eu vou tirar e colocar aqui. Tudo certo também. A gente tem que adequar ao que é necessário na nossa entidade, tem que ter esse regramento mesmo, e ele tem que estar escrito, porque vocês, enquanto profissionais, têm essa longevidade. Quando entra um diretor novo, um conselheiro novo, vocês têm que começar aquele trabalho do zero e falar, olha, aqui a regra é assim, funciona assim, vamos orientá-lo, ele tem que fazer aquele deverzinho de casa ali, né? E tudo certo, faz parte do nosso trabalho. A federação tem isso também, gente, vocês também, né? Então, vamos contribuir para esse compartilhamento de conhecimento. Se vocês quiserem mandar para mim, lá para o Ricardo, ótimo, gente, a gente recebe lá, tá? Então, até dia 12 de setembro, vamos também ter, né? Vai ter esse extra aí de treinamento. Também vamos manter o do final do mês de setembro, que é o compliance contratual das entidades. Tá bom, gente? É só porque eu tive que dividir em duas fases para não ficar extremamente cansativo. Espero todos vocês, então, no dia 12 de setembro. Vamos mandar o link e informar a todos com esse material. Muito obrigado, boa terça-feira e tchau para todos, gente. Até a próxima. Obrigada. Obrigada, doutor Ricardo. Obrigada a vocês.